E quem veio hoje conversar conosco foi o presbítero Edilson de Souza, ele que é cantor, pastor da Assembleia de Deus na congregação Edilson, Bom Jardim número 4, no setor 1 da nossa cidade, no bairro que nós já falamos aqui, no bairro Bom Jardim, no grande Bom Jardim. E graças a Deus, Edilson, ele é cantor, ele é pastor de igreja aqui na Assembleia de Deus, mas ele, durante a sua vida, na sua trajetória artística, ele frequentou palcos, frequentou bailes noturnos, cantou na música moçoroense, nas noites moçoroenses, em várias bandas. E nós vamos trazer a história desse jovem que Deus o resgatou. Edilson, a paz do Senhor, meu irmão. Que bom tê-lo aqui conosco. Boa. Conta um pouquinho aí da sua história, por onde você andou, certo? E os prazeres que você teve aí cantando nas noites e por onde você passou nessas noites, quais as bandas, com quem foi que você cantou, seus companheiros da época disso. Conta aí para os nossos telespectadores. A princípio, Rogério, eu quero dizer que estou muito feliz por esse convite que você ter me feito, para a gente abordar, né, esses fatos do passado que aconteceu, o que está acontecendo, né? Me sinto feliz também pela oportunidade, né, de fazer essa gravação pela primeira vez, relatando algo da nossa vida, né, da nossa vida outrora, o que me levou a ser evangélico, a ser crente na pessoa de Jesus e como nós estamos vivendo atualmente, né? Eu sou muito feliz e a sua resposta eu dou agora. Houve um tempo, né? Houve um tempo em que a gente ficamos muitos anos aí na vida secular, né? Mais de 20 anos, logo porque eu comecei muito cedo na carreira das noites, né? As noitadas, com cerca de 10 anos de idade, eu já cantava, né? Em programas de calouro, aqui na cidade de Mossoró, onde eu queria fazer menção aqui do nome do J. Belmont, né? Foi quem me lançou, primeiramente, nos anos 70, no mundo musical, né? Um programa em que ele fazia na época, ali na difusora, rádio difusora, ali naquele antigo cinema Caiçara, né? Uhum. E todos os sábados a gente estava ali juntos, a gente fazia campanha para adquirir cadeiras de roda e era um programa de auditório, né? Um programa de auditório onde tinha todos os aparatos, né? Tinha mesa jogadora, tinha chacretes, né? Tipo aquele programa que passava antigamente do Chacrinha, o Clube do Bolinha, essa coisa toda. E J. Belmont foi um homem que foi inspirado a trazer esse tipo de evento, né, para a cidade de Mossoró. E na época ele comandava, né, J. Belmont, é um amigo nosso. Já um dia desse atrás aí eu tive a oportunidade de encontrá-lo ali na difusora e ele nem se lembrou de mim. Eu, quando comecei a relatar, a passar alguns fatos, alguns detalhes, ele lacrimejou os seus olhos e eu tive a oportunidade também de falar do amor de Deus para ele, né, ali no estúdio. E ele ficou muito feliz, fizemos fotos, fizemos registro ali. É assim, Rogério, e a nossa vida hoje, como evangélico, né? Eu não sei se você já quer essa resposta de como a gente vive hoje, né, a realidade da nossa vida hoje, ou você quer que eu relate alguma coisa? Não, eu queria conversar sobre o seu passado, inclusive esse programa de auditório de J. Belmont, eu me lembro perfeitamente que eu também estava presente lá na época, tinha outros, ali também na Rádio Tapuio, né, Rádio Tapuio, o Canidé, né? Canidé Alves, na época era saudosa memória. Exatamente. Né? Tinha tudo isso ali, tudo você estava... As pessoas se destacavam na época, né? Música, Canidé, o J. Belmont, tinha o Duarte Neto também, Duarte Neto da Rádio Rural, que sempre era o âncora para apresentar a Mais Bela Voz, né, da Rádio Rural. Ali você participava da Mais Bela Voz, eu me lembro você ali participando. Ali várias vezes tive a oportunidade de ganhar troféus, né, também na Rádio Rural de Mossoró, competindo com cantores que tinham
cantores muito bons na época, né? Como aquele menino que ainda é da nossa família, é o Edmilson Lemos. Né? Edilson Lemos. Eu lembro que numa época, nos anos 70, a gente disputou o primeiro lugar, ele tirou em primeiro lugar, eu tirei em segundo. Essa época é patente na minha mente. E tive a oportunidade também de outros programas, né? Como o senhor falou, na Rádio Tapuio, ali no Vibra Pop aos domingos de manhã. Por trás da Rádio Tapuio. E nós tínhamos ali um plantel de pessoas importantes da época, o Xixico da Drogaria Rio Grande, que eram as pessoas que ajudavam mais nessa programação. Ele gostava, né? O Xixico gostava muito de programa de auditório. Ele estava sempre nas comissões julgadoras, ele, a Ivonete de Paula, né? Na época, e outras pessoas do meio na época, né? E foi um período bom de fato. E a gente recorda hoje com muita satisfação, né? Porque foi um período momento que você vivia que a gente naquele vivia, instante, naquele né? instante, né? Aquela euforia, né? Aquela coisa toda, as matinês na CDP, né? A gente, quando terminava as matinês, a gente descia para o cinema ali, o Cinecide, para assistir aquele filme da tarde, o matinê, né? E foi um período, Rogério, até porque na época não tinha tanta violência também, né? Na época era uma época muito sarada, as pessoas... eu até costumo dizer que as pessoas tinham um coração melhor na época, né? Não tinha mais esse coração voltado para a violência hoje. As pessoas hoje não se respeitam mais, e isso é bíblico, é cumprimento da Bíblia. Por esfriar o amor de muitos, né? O amor esfriar, muitos não respeitarão mais uns aos outros, e essa coisa toda. Você multiplicar a iniquidade, né? Isso, dali, por exemplo, saía o jovem Edilson, aí chegou nas bandas, porque eu também me lembro você chegando na banda Bárbaros, a CEL, a CDP, entre outros clubes aqui do Mossoró, já despontava uma grande voz diferenciada, né? Você tinha uma voz diferenciada e começou a ser apresentado aquele jovem. Na época você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha de 11 a 12 anos. Bem jovem, né? Bem jovem, criança, 11 anos, 12 anos. Despontou na noite como um... Mas já tinha esse dom, né? Esse dom de me expressar na música. Né? E eu lembro que na época o sucesso era de Dina Charles, né? A minha voz se adaptava muito ao timbre de voz de Dina Charles, como também de Michael Jackson, né? Eu lembro que tinha uma música muito bonita de Michael Jackson que eu cantava Ben. Eu interpretava muito bem essa música na época. Já foi no período que eu passei a ser componente dos Bárbaros. Eu sei. Né? Juntamente com aquela família, Aldeci, Valdeci, Alci, Jarlene, né? Na época a Desto também era um dos componentes, era contrabassista da banda, tinha Evilásio, Boêmio como baterista, era uma turma boa, era uma banda que se destacava na época, né? Muito sucesso, os Bárbaros. E nesse momento despontava aquele jovem e o sucesso chegou rápido. Chegou. Para você que tinha apenas de 10 a 12 anos no máximo. 12 anos. Isso. Aí como é que você via aquele momento? E um detalhe, caro telespectador, é que nós resgatamos, certo? Aquele jovem da época, certo? Cantando. Nós vamos mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Mas antes, muitos companheiros, você falou que muitos companheiros estão reencontrando você agora, isso, certo? E muitos não estão lhe reconhecendo, como eu me lembro de você na época, não lhe reconheci. Depois que você falou quem era você. Como é que você vê? Cadê seus companheiros? Onde eles estão? Chegou os Bárbaros, você cantou, foi lançada outra banda, fala dessa trajetória aí. Isso, pegando aqui desse gancho, os Bárbaros, por um período houve uma separação, né? O Adesso resolveu, pelo sucesso, né? Geralmente é muito difícil uma banda, quando chega no ápice do sucesso, ela permanecer ali unida, porque sempre há divergência, desequilíbrio por conta do sucesso. As pessoas que são linha de frente, como a Adesso cantava muito bem na época. Teve aquele acidente também, tudo. E o acidente veio logo após, né? Aí o Adesso resolveu formar a sua própria banda, que foi o Anderson Musical, no ano de 77. Como também muito sucesso. Muito. E ele já levou alguns companheiros com ele, que foi a minha pessoa, e a irmã dele chegando como primícia também, que ela foi a primeira banda que ela cantou, a Alzinete, foi a Anderson Musical. Ela já tinha o dom e tal, mas nunca tinha assim experimentado, né? E já foi entrando como cantora do Anderson Musical. Eu lembro que a Evilásio veio também, o Boêmio veio também, e foi um momento muito eufórico, né, nesse período, porque
O Anderson Musical também fez muito sucesso, né? Logo no lançamento, houve assim uma divulgação muito boa na época. Tivemos a oportunidade de viajar aqui para a capital do estado, Natal. Eu lembro até uma vez, é engraçado essa parte, que eu fui escondido, né? Por ser de menor, e eu cantei escondido atrás de uma caixa. Lá no Piripiri, uma boate que tinha na época, Piripiri, eu lembro que eu cantei escondido atrás de uma caixa, as pessoas ficavam procurando aquela voz, né? Eu não podia me apresentar por conta da ordem, né? Na época, eles não deixavam que criança trabalhasse na noite, né? E é engraçado essa parte. E Anderson Musical foi formado, né? Eu recordo até alguns clubes da cidade da época, o Arrastão, ali em frente ao Nogueirão, era um clube que era muito sucesso no final de semana, e Anderson Musical se destacou ali. E lembro que a banda fez muito sucesso, e foi naquele período que a Aldeci também continuou, os Bárbaros, né, continuou, colocando assim outros componentes, e foi o período do acidente, né, que teve aquele acidente com eles lá na Serra de Martins, onde teve pessoas que foram a óbito. E foi um período assim que a gente não recorda com tristeza, né? Até. Mas foi aí. Aí depois a gente fomos trilhando esse caminho aí, né? Da música, e sempre naquele sentido de alcançar patamares maiores, que era um sonho. E todo aquele que entra por esse caminho, o sonho dele é chegar lá, no topo, né? Fazer sucesso nacionalmente, até internacionalmente, né? Mas aí é quando chega, Rogério, aquele período em que as pessoas não... É como que ou elas se equilibram bem ou perdem o equilíbrio, né? Muitos já entraram por esse caminho. Eu quero aqui ressaltar alguns artistas nacionais que nós temos, que quando chegou no ápice do seu sucesso, eles perderam o equilíbrio. Eles perdem o equilíbrio e entram pelo mundo da droga, entram pelo mundo do alcoolismo, da prostituição. Como eu disse, se nada mais satisfizesse. A vida profissional, ele já experimentou financeira, está tudo equilibrado, mas o homem, ele se perde pelo caminho. Nós estávamos conversando aqui dos bastidores, Elvis Presley, Michael Jackson, entre outros, Raul Seixas, todo esse pessoal chegou num nível que não tinha mais para onde ir. Não tinha mais para onde ir. E é quando eles perdem o equilíbrio ali, eles procuram outros caminhos. Satisfazer aquela necessidade que ele tem, né, na alma. Porque até onde eu sei, a alma é algo muito separado. A alma é diferente do físico. Né? Quando se trata de alma, e daqui a pouquinho nós vamos tratar desse assunto. O físico, né? Totalmente preenchido. O físico preenchido. Dinheiro, comidas boas, muita farra, mulher, tudo muita prostituição e outras coisas mais, né? Mas quando se trata da alma, isso é muito particular de cada um de nós, né? Aí é onde, Rogério, o homem perde o seu equilíbrio, ele procura galgar algo, ele encontra, que satisfaz a sua alma naquele momento, mas é algo muito passageiro, muito momentâneo. Naquele momento ele é saciável. Depois fica aquele vazio. A dificuldade vem logo após e é aquela coisa. É um buraco que... É algo que cresce, é como um buraco. Quanto mais você tira, mais ele fica maior. É uma coisa que vai crescendo gradualmente a cada dia, e eles perdem mesmo o equilíbrio. Nós temos aqui exemplo de muitos artistas que chegaram ao ápice do seu sucesso, mas perderam o equilíbrio e morreram drogados, morreram na prostituição, alcoólatras, né? Não é isso, Rogério? Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com esse papo saudável aqui com o nosso irmão Edilson. Ele vai trazer... como era que ele vivia, companheiros dele, tá certo? Nós temos imagens aí da época do irmão Edilson cantando, nós temos fotografias, ele vai identificar os companheiros deles e, infelizmente, alguns que já não estão mais entre nós, né? Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com nossa conversa aqui, descontraída com o nosso irmão Edilson. E graças a Deus ele fez aquele relato todo da vida, que ele próprio disse que era uma vida boa. Não era uma vida ruim, era uma vida boa, satisfazia o ego, tudo isso para um artista, né, da época era excelente. Tá certo? E quero lembrar que nós vamos mostrar um vídeo da época que o irmão Edilson cantava para o mundo. Tá certo? E agora a coisa é outra. Edilson, nós estamos vendo aí algumas fotos de companheiros seus da época, né? Uhum. Relembra o quê? Foi lançada uma banda nova, né? Veio Bárbaro, depois Anderson Musical, e logo em seguida quem veio aí, fala aí para os nossos telespectadores. Logo em seguida, por um período a gente trabalhou, deu certo, né? Com o Anderson, mas aí veio chegando o Júnior, bem adolescente, que era o filho de Anderson, e houve assim aquele desequilíbrio onde acontece em toda empresa em que ela está crescendo, tem sempre aquelas pequenas contendas que acontecem, né? As pessoas querem galgar, querem ter aquele valor e tal, e existe um desequilíbrio, né? Nessa hora, a comunhão se acaba, né? Então foi quando eu resolvi sair, me afastar da banda Anderson Musical e passei a trabalhar em outras bandas, como bandas aqui de Mossoró, como a Comando Livre, teve outra banda, Brasa 5, foi uma banda que marcou muito também aqui na cidade de Mossoró, que era do Luiz do Banjo, que hoje dorme também, uma banda onde o Joãozinho do Banda 7 começou, está aqui a foto aqui, tem uma foto minha e do Joãozinho e o resto dos componentes aqui, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar também, certeza, né? E a gente passou a trabalhar em outras bandas, né? A partir desse período, e a gente já estava mais crescidinho, né? Não era mais tão adolescente, e passamos a galgar outros patamares, como por exemplo, eu passei a trabalhar fora da cidade de Mossoró, ali na região do Seridó, né? Trabalhei em bandas musicais ali do Seridó, bandas que acompanhavam esses cantores famosos, né, do nosso país, como eu tive a oportunidade de fazer turnê com Roberta Miranda, José Augusto, o Alceu Valença, estava sempre na região, e a gente viajava por esse Nordeste afora, fazendo turnês, e foi um período da minha vida onde a gente ganhou um dinheirinho, né? Ganhamos até um dinheirinho. Eu passei a trabalhar numa banda ali do Carnaúba dos Dantas, que era do famoso, não sei se eu lembro o nome dele agora, Ronilson, acho que era Ronilson Galegão, que tem um castelo. Uhum. Não sei se você já aquela região, teve essa informação, tem um castelo que é dele. E na época ele era um homem que, muito dinheiro, né, trabalhava com minério e tal, e resolveu botar essa banda, uma banda muito grande, por sinal. O Joãozinho passou por lá também, o Cabral ali da cidade de Açu. Ele só levava para lá componentes bons, né, músicos bons. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa banda, nesse período lá. Foi quando a gente de lá já passamos para trabalhar em outras bandas de currais novos, como aquela banda Degradê, foi onde a gente sofreu um acidente, né? Teve um acidente muito grave aqui para os lados da Paraíba, de Alagoas, melhor dizendo, onde teve pessoas foram a óbito, outros foram amputados, membros. Eu recordo até aqui do baterista Muriçoca, na época, ele perdeu a perna direita nesse acidente. O dono da banda, que era não recordo o nome dele agora, ele não ficou mais bom de saúde, mas né, depois desse acidente sofreu uma pancada muito forte na cabeça, e aí foi quando a gente retornou. A gente ficou sem trabalho e eu retornei para a cidade de Mossoró, onde comecei a trabalhar em outras bandas também, como Comando Livre, né? Na época o Luiz do Banjo tinha mudado de nome, a banda não era mais Brasa 5, era o Comando Livre, né? Ele até tinha uma história engraçada que ele dizia assim, é Comando Livre porque hoje quem comanda sou eu. Ele dizia na época. E a gente passamos um período trabalhando com o Luiz do Banjo. Aí é quando veio, Rogério, aquele período onde a gente perde o equilíbrio, né? Você começa a galgar outros caminhos, procurando satisfação. Aquela satisfação que você tinha no início, né? Quando iniciou. Eu vou voltar aqui um pouquinho atrás, na época da discoteca do Belmont, né, que era justamente o programa que você referiu. Não tinha mais aquela satisfação. A satisfação a gente já procurava em outras fontes, vamos dizer assim.
e foi o mundo da droga, né? Você entrou no mundo da droga, você usou, Adilson? Nesse período aí, usei mais de 20 anos, usuário químico, eu era pesado mesmo na época, e com isso sofria a minha família, eu já era casado na época, com a irmã Lourdinha, a minha esposa. Daqui a pouco eu vou botar uma foto dela aí também, né, na tela, para os irmãos que ainda não conhecem, a conhecê-la. E foi um período que a gente passou também na nossa vida, né? E foi quando a gente chegou, eu cheguei a um ponto, Rogério, que perdi totalmente a minha credibilidade de porta de trabalho, de emprego. Eu era considerado um bom cantor na cidade de Mossoró, mas aí a responsabilidade, a gente perdeu, né, a credibilidade, as pessoas não confiavam mais na gente, até a própria família, né? Na época, eu lembro que minha mãe, nas minhas dificuldades, ela me ajudava, meu pai, que hoje dorme, né? Eu não tenho mais pai, só tenho mãe. E na época, ela olhava para mim e dizia: olha, Dilson, para você não tem jeito. Já faz muito tempo que você vive essa vida assim, eu não vejo mais jeito. Quer dizer, a gente quando escuta isso de pessoas, do convívio, pessoas entram, aí você, é como que você recebe aquele empurrãozinho para ir mais ao caos. Porque eu não culpo minha mãe por isto, eu não culpo ela de maneira nenhuma. É porque era uma tribulação muito grande, né? Quem convive com drogado, com alcoólatra, sabe do que eu estou falando. A tribulação é grande. E chega um momento que as pessoas, elas desabafam, né? Elas perdem mesmo o equilíbrio e falam o que vem, né? O que vem à boca, fala mesmo. E ela falando isso, aí pronto. A gente passamos esse período, Rogério, muito difícil na minha vida. Foi quando... Seria aquele momento que nós falamos aqui no bloco passado, chegou a um ponto, obviamente que as proporções são diferentes, quando eu me referi a alguns cantores aqui, nós chegamos a um ponto, o jovem Edilson chegou naquele ponto, estacionou, e agora, para onde eu vou? Aí abre-se eu não digo luz, eu acho que abre-se a escuridão da droga para satisfazer aquele momento de solidão, de totalmente frustração, enganoso. Né? De algo frustração. Totalmente enganoso, Não é isso, mais ou menos, que aquela frustração, mas eu era aquilo ali alguns dias atrás, hoje eu não sou tão, por quê? E a droga preenche esse espaço por alguns momentos. E o incrível, Rogério, é que você não enxerga essa realidade, você nunca enxerga. Hoje você enxerga isso. Hoje eu enxergo com muita clareza, com muita transparência. A minha dificuldade que eu passava antes. Mas aquele que está na droga, no mundo da droga, ele não consegue enxergar. O negócio dele é satisfazer aquele desejo. Custo que custar. Isso. A gente tem exemplos aí de pessoas que não furtavam, passam a furtar. Não era ladrão, passa a roubar para preencher aquele vazio. Né? Isso. Edilson, esse momento aqui, olha, essa foto que nós vamos mostrar agora, ela é interessante, tá certo? Essa foto é da banda Shihai. Banda Shihai, Que banda é essa? Eu estou vendo aqui 2, 4, 7 componentes. Numere eles aí, começando aqui do lado de cá. Aqui, numere. Lembra de todos eles, Edilson? Que banda foi essa? Lembro. Essa banda, ela atuou no período dos anos 80, final dos anos 80. Já tinha passado o período das drogas aqui? Não, estava. Alguém resgatou você ali? Vamos cantar, Edilson. Esse período eu recebi uma grande ajuda do Chico Gomes, né? O Chico Gomes, eu estava num período muito difícil e ele resolveu formar essa banda. Ele, juntamente com o Raimundo Putinho, que é bastante conhecido na cidade, uma pessoa bastante conhecida, aonde a gente conseguimos formar essa banda e a gente deu uma erguida, né? Daquele ponto que nós estávamos, demos uma erguida. Foi uma banda que fez muito sucesso. Eu lembro muito bem que foi uma banda que já começou lá em cima, né? Um ônibus de luxo, com roupas, com camarim. A gente montava camarim nos palcos para trocar de roupa durante o show. É uma banda que chegou assim mesmo, já em alta. Mas aí foi um curto espaço de tempo. Foi bem... Como é o nome da banda? Banda Shihai. E isso aí, que foto é essa aí? Essas fotos aí, ó, o Edivan. É a foto do CD? É do disco, aliás? É do disco, era vinil na época. Disco vinil, Banda Shihai aí. E o título do disco, olha só, Vem para o Deboche. Aí. Era o título por Quem são essas pessoas aí? Uma das músicas cada uma delas aí. Pronto, o Edivan, o guitarrista. Edivan, que é sobrinho de Raimundo Putinho. Tem o Edmar, que hoje é cantor evangélico, é pastor. Tá aí ele. O azul de azul. Esse de azul aí. O segundo, isso.
E temos ali o Ferreira, que na época foi um momento muito triste para toda a banda. Ele faleceu de um choque. Nós estávamos ensaiando lá na sede, um período chuvoso, e ele levou um grande choque, não resistiu os ferimentos, e foi a óbito, o Ferreira, né, nessa época. Ali mais atrás é o Berguinho, que hoje é evangélico também, faz parte do Reino de Deus, servo de Deus, Berguinho. Ali atrás é o Coquinho, que é bastante conhecido também na cidade, é evangélico também. Acho que ele congrega naquele setor ali dos abolições, né, o Coquinho. Aí mais atrás tem o Irã, que o Irã nunca mais eu vi. Desde esse período aí que eu não vi mais ele. Ele era de fora e vinha para atuar na banda. E o último ali sou eu, de luva, né? Ali mais atrás, fazendo a pose, né? Pronto, esse período aí, Rogério, foi um período também de uma grande erguida na minha vida, assim, como artista da noite, né? Cantor. Mas foi rápido aí. É tipo, eu falo sempre, aquele fogo de capim seco. Né? Foi muito rápido. Apagou. Apagou, chegou e já foi dando tchau. Foi muito período, mas foi um período de muito sucesso. A cidade toda teve a oportunidade de conhecer esse período dessa banda. Nós estamos conversando aqui com nosso irmão Edilson de Souza, presbítero da Assembleia de Deus aqui na cidade de Mossoró, pastor de congregação. Daqui a pouco a gente entra nesse espaço aí. Vieram outros momentos na sua vida, Edilson, que marcou a sua vida na época, até então, vida boa, tá certo? Nós vamos ver outra foto aqui, inclusive eu estou reconhecendo essa foto foi tirada ali, onde é o FESA hoje, a Universidade Federal Rural, na época era ESAM, né? Naquele portfólio ali das bandeiras. Essa foto vai estar aí para você. Nós vamos identificar também os componentes dessa banda, que também tem gente conhecida aí nessa fotografia. É disso que eu digo uma coisa. Aí já começava o declínio, né? O declínio daquele jovem que começou lá nos barcos. Com muita alegria, com muita euforia. Muita euforia, que, como você mesmo disse, eram momentos bons, tá certo? Me bota aquela outra foto, a outra foto do aqui tem aquela, as hastes da bandeira. Foto da ESAM, certo? Que tem. A outra, vamos lá. Aí, essa foto aí, ó. Ali. Identifica essas pessoas aí pra gente ver. E aonde você está nessa foto aí, Edilson? Pronto, eu sou esse aqui do meio, de camiseta preta. Aqui logo ao lado é o Joãozinho do Banda 7. Na época ele estava começando. Eu lembro bem que ele, quando começou o Joãozinho, ele não sabia muito se expressar, que ele tinha um problema linguístico, né? Na língua. E a gente ensinava, eu dei muitas dicas para ele, para o Joãozinho do Banda 7, e ele conseguiu, por ter uma voz bela, né? O Joãozinho sempre cantou alto, em tom maior, né? Ele cantava músicas de Michael Jackson. Estou vendo aí que eram todos daquele Prince, né? Aquele cantor Príncipe, cantor americano, ele interpretava muito bem. E essas músicas de novela da época, da Globo, aquelas músicas internacional, ele interpretava muito bem juntamente conosco. Aí o Joãozinho, que hoje ainda canta, né? Ele canta na vida secular. Quem é mais aí? Ali é o Bastião, que hoje reside na cidade de Fortaleza. Nós tivemos a oportunidade de conhecer seu filho, evangélico, é cantor evangélico. Teve lá na Peniel 1, não sei se Isaías estava lá na época, um baixinho, tocou teclado e cantou. Pronto, filho do Bastião. O Bastião, infelizmente, hoje é um alcoólatra. Informação dele, pelo próprio filho, que a situação dele só Jesus mesmo. É só Jesus na vida de Bastião. Tá aí. Foi um período em que ele era uma pessoa muito boa, por sinal, e era o guitarrista da banda na época. Tem mais dois ali? Tem mais dois. Esses dois aí já não estão mais no nosso meio. É o Valdeci, que sofreu um acidente no Pará e foi a óbito. Acho que ele tinha terminado o baile, ele tinha vindo para o hotel e tinha ficado na calçada do hotel e veio um carro desgovernado e pegou ele. E foi um grande acidente, ele não resistiu aos ferimentos. E o outro? E foi a óbito. E o outro é o Lúcio. O Lúcio era aqui do Papoco, aqui do Alto São Manuel. Também veio a óbito. Foi. O Lúcio não convive mais conosco. O Lúcio era bassista. Por sinal, tocava muito bem, era muito inteligente nas cordas. Esse aqui é o Nonato, aqui do início. Nonato, a região dele é ali da Boa Vista, onde nós ensaiávamos, onde era a sede do Brasa 5. Esse é o Valderi, aqui do meu lado direito, né? O Valderi, que era o baterista na época da banda, que é irmão daquele que foi a óbito, o Valdeci. E essa foto, eu acredito que ela foi tirada já nos anos início de 90, final de 80, né?
Eu acredito que foi. Qual era essa banda aí? Essa era a banda Brasa 5. Brasa 5. Uma das bandas que a gente tocava muito na região do Ceará. Nós vamos a um rápido intervalo aqui, Edilson. E daqui a pouco a gente volta, concluindo essa conversa aqui com o nosso irmão Edilson de Souza. E, inclusive, o vídeo que eu estou devendo, nós vamos ver no próximo bloco. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. O único que pode nos salvar de nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele, o seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você e para mim e para todos nós nasceu o Salvador. Voltamos com nosso irmão Edilson, continua aqui conosco, graças a Deus, e do auge, do começo, lá nos Bárbaros, depois Anderson Musical, Banda Chirrá, Noites e Noites, tá certo? Chega o jovem Edilson, né? Com toda a promessa da música, mas de repente tá lá, na boca do poço. Até chegar ao fundo, era só uma questão de tempo, Edilson. É verdade. Chegou ao fundo do poço aonde? O que foi que houve? Foi aquela história, né? Que a gente perdeu a credibilidade de trabalho. As pessoas até diziam, olha, você tem uma boa voz, você canta muito bem, mas aí você não tem responsabilidade, você deixa as bandas no prego, chega o final de semana para a gente tocar os bailes e você tá bebendo, tá se drogando por aí, não tem condições de assumir responsabilidade nenhuma mais. E foi quando a gente teve que se mudar, né, da cidade. Um dia minha tia chegou lá em casa, que era a esposa do dono da banda Chirrai, tia Xixica, ela era da Igreja Batista, é crente há muitos anos da Igreja Batista. Aí chegou, olha disso, só vai ter uma soluçãozinha para você quando você se mudar daqui, porque aqui todo mundo já lhe conhece. Para sair do convívio. Do convívio. Lá fora talvez você encontre aí um recomeço, né, que as pessoas não te conhecem, não conhecem a sua vida aí, que deixa muito a desejar essa sua vida e tal. E eu tive, foi como uma profecia, né? Se cumpriu logo. Eu recebi Você foi para onde? Eu recebi a visita do Robean, que hoje é da Igreja Nazareno. Uhum. Ele na época trabalhava na banda Força Livre, lá de Pau dos Ferros, não, de Itaú. E chegou ele juntamente com um moço lá, procurando um cantor, né, para a banda que estava sem cantor e tal, e eu já fui agendando com ele. Para mim foi uma alegria muito grande no momento, porque eu estava desempregado, e quando chegou uma porta de emprego, quem é que não gosta, né? Lógico. E eu fui logo arrumando minhas malas, já fui embora, sem combinar com a esposa, nem com ninguém. E logo após, 15 dias depois, ela foi também, o dono da banda mandou buscar a minha mudança, e a gente foi residir em Itaú, na banda chamada Revanche. A banda era bastante conhecida na época, era uma banda que disputava com o próprio Força Livre. Eram as duas da cidade, né? Força Livre é uma banda muito boa,
tinha um nome já, e a banda Revanche também muito boa, por sinal. E a gente trabalhou por um tempo, Rogério, só que demorou pouco, foi 7 meses, logo o dono da banda já passou a me conhecer, meu outro lado dessa minha vida, já passou a conhecer, eu já fui perdendo também a credibilidade com ele, porque você sabe, as coisas, quando se trata de droga, de alcoolismo, ela chega um patamar que é muito rápido, a degradação é muito rápida, a pessoa perde a vergonha, perde o equilíbrio mesmo, totalmente, e ele logo me conheceu, aquele meu outro lado da minha vida, eu posso chamar de a banda podre, ele passou a conhecer, e logo eu fiquei desempregado lá, só que eu não voltei mais para Mossoró, eu fiquei envergonhado, né? Fracassou aqui, um jovem teve a oportunidade, fracassou de novo. Fui para uma região diferente, não consegui, né, me reerguer. Aí fiquei envergonhado, não voltei mais, e foi no período em que a gente passou a trabalhar novamente em Caicó, numa banda que tinha em Caicó, uma bandinha onde o dono da banda era macumbeiro, a esposa dele era macumbeiro, ficava botando despacho na vida dos componentes, era um inferno total. Não vou falar o nome aqui por ética, mas era desta forma. E foi quando eu me degradei mesmo na droga. Chegando lá, encontrei outros igual a mim, né, que se drogavam também, que eram um alcoólatra, e assim foi a minha vida. E foi quando a gente foi ao fundo do poço, como o senhor falou há pouco, e eu estava lá um dia muito angustiado, o inimigo colocando na minha mente. Aí você pode até perguntar assim, e outras pessoas perguntar, por que é que todo cantor de banda tem essa história, né? Elas são muito parecidas, né? Muito parecidas. Alice Maciel conta a mesma versão, né? Vontade de morrer, né? Vontade de morrer, porque chega um patamar que você olha para trás, olha para um lado, não tem jeito, está fechado todas as portas. É aí onde nós que somos evangélicos, somos crentes na pessoa do Senhor, começa a dizer, o inimigo tomou conta, não é? Isso. Nós costumamos dizer, o inimigo segurou você, mas tem uma saída. Foi quando eu numa segunda-feira tenebrosa, que lá eles titulavam Segunda-feira da Ressaca. Eu me acharam numa calçada lá na cidade de Itaú. Uma curiosidade aqui, nesse dia que lhe acharam na calçada, qual era a sua idade? Eu tinha 33 anos de idade na época, 33 anos. Isso já com mais de 20 anos de carreira. De carreira e de droga, porque já faziam 20 anos que eu vivia nessa vida, só que no início é aquela euforia, né? Aquela euforia dos primeiros sentimentos, né? Desse mundo, que ele, quando o tempo vai passando, você vai perdendo as responsabilidades que nós devemos ter, você vai perdendo a vergonha, e é desequilíbrio mesmo, né? Vai desequilibrando. Lhe acharam numa calçada, bêbado, drogado. Drogado 6 horas da manhã. Na segunda-feira. Uma segunda-feira. Na segunda-feira, denominado? A segunda-feira da ressaca. O estado não podia ser diferente. Não podia ser diferente. E foi quando uma senhora, ela me conheceu, me reconheceu, né? E eu vi por debaixo que eu estava assim, meio dormindo e meio acordado, né? Eu tinha o cabelo grande, tinha um brinco na orelha. E me deparei naquela hora, o inimigo fez o maior salseiro na minha vida durante a noite. E quando você acorda, você não sabe onde está. Eu estava muito areado e eu escutando aquela voz, não, eu conheço esse moço, mora lá perto lá de casa e tal e tal. Eu fui despertando. Quando eu olhei, era uma senhora. Hoje eu recordo ela até hoje. Chama-se Irmã Eunice, da Igreja de Cristo, lá da cidade de Itaú. Foi quando ela me acordou e me conhecia, perguntou se eu queria ir para casa. E começou a me aconselhar, né? Rapaz, sai dessa vida, você é tão legal. Quando você não está bebendo, quando você não está com essa droga, você é tão legal. Quando você se droga, aí você envergonha a sua família, sua esposa, sua filhinha fica envergonhada com você. E foi me dando aqueles conselhos, eu comecei a chorar, comecei a me lamentar, né? E ela, por um momento, ela parou e disse, olha, eu estou vindo da igreja de Cristo. Eu estava no culto matutino e eu tenho um recado para o senhor. Até onde eu conheço o meu Espírito Santo, que vive em mim, hoje, não vivo eu, mas o Espírito Santo, ele está me dizendo que ele está dando mais uma chance a você. E foi nessa hora em que eu dei aquela despertada, ele está lhe dando mais uma chance. E outra coisa, eu quero ser mais dura com você, me permita, você só presta para ser crente. Olha aí a coisa chegando. Tem uma pessoa aqui na sua vida, eu vou mostrar essa pessoa aqui, sim, porque
a coisa começou a virar agora. Do Edilson no fundo do poço. Qual é a importância dessa jovem na sua vida da época e na sua vida de hoje, Edilson? Quem é essa jovem que você está vendo aí nessa foto? Essa jovem que nós estamos vendo é a minha eterna namorada. É a mulher que suportou todos esses momentos em que eu passei. Aí foi o amor verdadeiro. O amor verdadeiro que é independente de qualquer outra coisa, né? Ela sempre teve esse carinho e esperou. Nós tivemos algumas passagens na nossa vida muito críticas, né? Chegamos perto de separar, mas era um plano de Deus, Rogério, o nosso casamento. Né? E a Bíblia diz, segundo a Bíblia, diz que aquilo que Deus ajunta não separa o homem. E é essa mulher que me suportou, que eu a amo. Se ela está assistindo esse vídeo agora, eu te amo, minha querida, e você é a mulher da minha vida. Graças a Deus. Quem é Edilson hoje? E onde você está? E qual é a sua maior responsabilidade hoje da sua vida, Edilson? Pastor Rogério, eu vou ser bem claro para o senhor. Hoje eu sou um homem abençoado, sou um homem feliz, né? Aproveitou a chance que aquela serva de Deus lhe disse, que o Espírito Santo lhe daria? Sim, que ela pregou, e naquele dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. Pegou a chance pelo... Peguei a chance. E um detalhe, Rogério, que eu quero ser bem breve com esse detalhe, é que naquele momento eu tive a minha primeira porta aberta. Na hora que eu me decidi, que eu disse a ela que queria ser crente. Eu queria ser crente. E quando ela me levou para a casa dela e eu tomei um café, eu dei uma espertada, ela disse, olha, fica aqui que eu vou chamar o pastor, ele vai orar por você. Nessa hora eu saí e fui para casa. Não esperou? Eu lembrei que na noite anterior, Lourdinha tinha fechado a porta, a minha amada, para mim não entrar. E quando eu cheguei lá, a porta estava aberta. Foi a primeira porta que Deus abriu para mim, foi a da minha própria casa. É interessante, isso aí é uma coisa... É muito terrível isso aí, é um detalhe. É um detalhe. E foi aí, Rogério, que a gente, hoje eu sou um feliz, como já falei, encontrei meu porto seguro, e isso aqui eu semeio isso aqui aonde eu passo. Eu aconselho a todos tomar essa decisão. Peraí, meu cinegrafista, faça um favor para mim. Feche a câmera em Edilson. Isso aqui é muito forte, certo? Ele vai falar, tá certo? Fecha nele aí, né? Edilson, o que foi que você encontrou? Você disse agora? Eu achei o quê? O meu porto seguro. Fala para lá, Edilson. O meu porto seguro, o seu porto seguro é esse. É esse onde nós estamos. Onde hoje eu, Rogério, Isaías, que está aí atrás das câmeras, meu prezado, meu amado amigo, está e tem ciência de que não há outro caminho. Quem é o seu porto seguro? Meu porto seguro é o Senhor, que eu passei a ser conhecedor, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, o meu porto seguro. Porque tudo aquilo que eu procurei durante esse percurso que nós relatamos aqui, eu não achei. Não consegui encontrar em lugar nenhum, Isaías. Em lugar nenhum, Rodrigo. Ele está ali do outro lado, Rodrigo. Em lugar nenhum. Mas quando eu tomei a minha decisão por Jesus, abriu-se as portas daquilo que tanto eu procurava durante toda a minha peregrinação, como músico, com fama e tudo mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero aqui, Edilson, agradecer a sua presença aqui. Nosso tempo tem ido. E eu quero dizer que esse jovem que está aqui comigo, eu trouxe ele, insisti para ele falar do seu passado, porque eu tive a experiência com ele de não reconhecê-lo da época, tá certo? Isso também é providência de Deus, tá certo? E muitos companheiros dele, porque quando eu convidei ele para vir fazer esse relato aqui, ele tinha encontrado outro companheiro da época, né? Foi. Que também não estava lhe reconhecendo, né? Exatamente. E ele veio Ricardo. e vai fazer exatamente como nós estamos fazendo. Eu quero lhe apresentar agora Edilson, presbítero da Assembleia de Deus em Mossoró, pastor da congregação do Bom Jardim 4, ali no grande bairro do Bom Jardim, e um homem de alta credibilidade dentro da nossa igreja. Não só credibilidade minha, mas também do pastor Francisco Cícero Miranda, do pastor Francisco Vicente, do pastor Wendel, tá certo? Credibilidade total. Eu quero mandar um abraço para eles. Não só deles, os nossos mas pastores, de toda a sociedade moçoroense. Tá certo. Eu quero... Passando isso. Eu queria só dar um detalhe aqui. Hoje eu sou casado com a irmã Lourdinha. Da época também já era. Da época também já era. Mas eu quero só dar uns detalhes aqui. Eu tenho 4 filhos, que é o Edilson filho, é a Lidiane, é a Micaele
São 3 filhos. E tenho 4 netos, que é a Lara Vitória, a Lívia Vitória, a Emily Sabrina e agora o Enzo, que é o caçula. Essa se constitui a minha família. Graças a Deus. E a minha eterna namorada, a irmã Lourdinha. Apresentamos programa de rádio também, né? É o programa Orando com Fé, de segunda a sexta aqui no sistema de rádio Libertadora. Libertadora é nossa, né? E nós, como o senhor já falou, tivemos a credibilidade de administrar uma congregação, mais uma congregação dada pelo nosso pastor Miranda, que é o Bom Jardim número 4, que é a quarta igreja que a gente dirige já. Estamos nesse ministério já há 4 anos. Graças a Deus. E como ele, dentro aqui da Assembleia de Deus, tem muitos que o inimigo diz, peguei você, mas Jesus disse, não, peraí, esse aqui tem dono. Deus, muito obrigado pela sua presença, Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Rogério, pela oportunidade. O seu testemunho vai abrir portas, porque Deus me revelou isso. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor para todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.